Oi, eu sou Leila. Seja bem-vindo a mais um episódio do Sil Boulevard, a arte da decoração. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre intenção, escolhas, imagens, atmosfera e identidade dos ambientes. Mas hoje a gente chega em uma etapa muito especial, um momento em que tudo aquilo que foi pensado começa a ganhar forma real. Os móveis entram em produção, a marcenaria começa a nascer e os acabamentos são conferidos. As primeiras instalações começam a revelar aquilo que até então existia somente em projeto. E para mostrar esse bastidor com o olhar técnico e sensível que ele merece, eu estou aqui com a Patrícia Rovea, que acompanha todo esse processo de criação, produção e execução dos ambientes do Sil Boulevard. Patrícia, hoje eu queria que tu levasse a gente para dentro dessa etapa tão importante e que normalmente o cliente ele não acompanha, né? Que é a parte de início de produção de móveis, instalação. O que isso, de certa forma, representa dentro de um projeto de interiores? Representa uma virada muito importante, Leila. Até esse momento, o projeto está no campo da intenção, das imagens, dos desenhos, das definições e das escolhas. Quando a produção começa, tudo precisa estar muito mais preciso. A gente deixa de falar apenas sobre conceito e passa a trabalhar com medidas reais, materiais reais, acabamentos reais e soluções que precisam funcionar dentro do espaço construído. Patrícia, então esse é aquele momento especial em que o projeto começa a ser testado na prática, né? Exatamente. Quanto mais cuidado, Leila, a gente tem antes dessa etapa, mais natural e bem resolvido fica o resultado final. Quando a gente vê um ambiente pronto, né, peças bonitas, tudo parece muito simples, parece que sempre pertenceu àquele espaço, né? O que é importante da gente definir, né, e observar antes de uma peça ela sair de projeto e ir para produção? Antes da produção, a gente precisa ter uma definição muito clara do ambiente. Isso envolve medidas conferidas, função de cada móvel, circulação, proporção, materiais, acabamentos, pontos elétricos, iluminação, alturas, encontros com forro, encontros com a parede e a forma como aquela peça vai se relacionar com todo o restante do espaço. Não é apenas desenhar um móvel bonito, Leila, é entender o que aquele móvel precisa resolver. Então, na verdade, o projeto ele não começa na fábrica, e sim de uma decisão bem tomada, né? Sim, Leila, começa muito antes. Começa quando a gente entende o uso, define as proporções e transforma a estética em algo possível de ser executado com qualidade. E talvez esse seja um dos pontos que mais diferencia um projeto comum de um projeto alto padrão, né? Onde cada coisa foi pensada para ter uma utilidade e nunca para preencher somente um espaço. Isso mesmo, no alto padrão o móvel não é um objeto isolado. Ele faz parte de uma composição. Ele precisa conversar com a arquitetura, com a iluminação, com os revestimentos, com o fluxo e com a experiência que a pessoa vai ter naquele ambiente. Eu acho interessante que muitas pessoas associam decoração a adornos, objetos de decoração, móveis soltos, cores, né? Mas a marcenaria ela acaba tendo um papel muito mais profundo, né? Qual a importância que tu vê hoje da marcenaria no estágio que o Sil Boulevard está? A marcenaria é uma das grandes responsáveis por dar unidade ao ambiente, Leila. Ela organiza, estrutura, apoia e muitas vezes resolve questões que não aparecem de forma óbvia. Ela pode esconder uma infraestrutura, criar leitura visual mais limpa, valorizar uma parede, integrar equipamentos, trazer conforto e fazer com que o espaço funcione melhor. Então, Patrícia, ela não tem somente função estética, né? Não, a estética é importante, claro, mas a marcenaria precisa funcionar. Em áreas comuns, isso ainda é mais decisivo, porque são ambientes de uso coletivo. Eles precisam ser bonitos, resistentes, práticos, fáceis de manter e agradáveis para diferentes momentos de uso. No Sil Boulevard, cada ambiente tem uma personalidade. O salão de festas tem uma proposta, o snooker bar tem outra, a brinquedoteca tem outra, o fitness tem outra, mas todos precisam conversar entre si. A marcenaria ajuda muito nessa costura, porque ela cria continuidade, linguagem e sofisticação. Na prática, é como se cada espaço tivesse a sua história, mas todos estivessem dentro de uma mesma atmosfera, não é isso, Patrícia? Isso mesmo, essa é a ideia. A gente não quer ambientes soltos sem conexão. A gente quer que o morador perceba uma identidade, que ele sinta que cada espaço foi pensado individualmente, mas dentro de uma mesma assinatura. Sim, Patrícia, e isso assim tem muito a ver com o padrão Sil, né? Que não se preocupa apenas com o que aparece primeiro.
e sim com cuidado ao longo do tempo. Como esse imóvel vai permanecer ao longo do tempo, né? Com coerência, beleza e organização. Sim, o alto padrão ele precisa resistir ao uso, precisa resistir após a entrega, após as festas, a rotina. Por isso essa etapa é tão importante. Patrícia, quando a produção da marcenaria começa, ela já passou por inúmeras decisões, mas essa etapa, ela exige também muita atenção, eu imagino. O que a gente precisa observar? O que é mais importante observar nessa etapa de produção da marcenaria? Durante a produção, a gente acompanha principalmente a fidelidade ao projeto. As medidas precisam estar corretas, os acabamentos precisam corresponder ao que foi especificado, os detalhes da execução precisam respeitar o desenho, cada peça precisa ser produzida pensando no local onde será instalada. Então, a produção da marcenaria ela não é genérica, né? Ela é produzida especificamente para cada ambiente, não é isso? Exatamente, isso muda tudo. Um móvel sob medida, especialmente em área comum de alto padrão, não pode ser pensado como uma peça independente. Ele precisa considerar parede, piso, forro, iluminação, ponto elétrico, circulação, uso e manutenção. Patrícia, e nesse processo, né, quais são os detalhes que fazem maior diferença no resultado final? Proporção, acabamento, alinhamento, espessura, encontro de materiais, sistema de abertura, resistência, facilidade de limpeza e principalmente coerência com o conceito do ambiente. Às vezes uma pequena escolha muda completamente a percepção de qualidade. E esse é o detalhe que talvez o cliente ele não saiba nomear, mas ele consegue sentir. Exatamente, ele pode não saber explicar tecnicamente, mas percebe quando está bem feito, percebe quando o móvel tem presença, quando o acabamento é bonito, quando o toque é agradável e quando o conjunto está harmônico. E talvez seja isso que torne essa fase ainda mais especial, né? Que é quando o projeto ele começa a sair do papel e começa a virar sensação. Patrícia, no episódio anterior a gente falou muito entre escolhas e imagens. Hoje a gente falando em produção e instalação, entra uma palavra que ela parece ser técnica, que é a compatibilização. Sem deixar isso parecer o ponto principal do nosso episódio, mas qual a importância da compatibilização neste momento? A compatibilização é muito importante porque garante que tudo converse antes da execução. Quando a marcenaria entra em produção, ela precisa estar alinhada com a iluminação, tomadas, pontos hidráulicos quando existem, forro, revestimento, alturas e medidas reais da obra. Ou seja, então é o que evita que uma peça linda chegue ao ambiente e não funcione como ela deveria? Exatamente, às vezes no projeto tudo parece resolvido, mas quando a gente leva para a obra, precisa garantir que o ponto está no lugar certo, que a luminária não conflita com o móvel, que a porta abre corretamente, que a circulação ficou confortável, que o revestimento encontra a marcenaria da forma certa. A compatibilização reduz improvisos. E na verdade o improviso no alto padrão, normalmente ele aparece no resultado final. Sim, por isso a gente tenta antecipar o máximo possível. Quanto mais decisões são tomadas antes, com cuidado, menos a obra precisa resolver depois de forma emergencial. Então, a compatibilização ela não é um protagonista visual, mas sim uma espécie de bastidor que protege a beleza. Perfeito, Leila. Ela protege o conceito, a execução e a experiência final. E aí chega a etapa que eu imagino que é uma das mais emocionantes, a instalação, né, da marcenaria. Quando chega a primeira peça, a primeira instalação de peça, o que começa a acontecer na obra nesse momento? A instalação, Leila, é o momento que o projeto começa a ganhar escala real. A gente começa a perceber os volumes, as proporções, os materiais conversando entre si. É quando aquilo que estava no desenho começa a ocupar o espaço. É quando o ambiente ele começa a respirar. Sim, mas também é uma fase muito delicada. Não é simplesmente colocar o móvel no lugar. Existe uma sequência. A gente precisa proteger o que está pronto, conferir medidas, ajustar detalhes, respeitar a ordem de entrada dos fornecedores e acompanhar como cada peça se comporta no ambiente. Então, a instalação ela também exige curadoria. Exige muito, porque nessa fase aparecem detalhes que precisam de olhar. Um alinhamento, um encontro de materiais, uma altura, uma folga, uma proporção. Tudo isso precisa estar acompanhado para que o resultado final tenha acabamento. E acabamento para Sil sempre foi uma palavra muito importante. Não apenas na obra, mas como uma sensação de entrega. Sim, o acabamento é aquilo que aproxima o projeto da experiência.
Quando ele é bem conduzido, o ambiente transmite cuidado. E é isso que a gente quer que o morador do Sil Boulevard sinta, que cada espaço ali foi pensado, produzido, instalado com o respeito que ele merece ao viver ali. Agora eu quero abrir o nosso quadro do detalhe. Nosso quadro do detalhe hoje é uma palavra muito simples, mas muito poderosa: encaixe. Patrícia, quando a gente fala em encaixe, não é só um móvel caber numa parede, né? Não, o encaixe é físico, mas também é visual e funcional. O móvel precisa encaixar na medida, mas também precisa encaixar na proposta do ambiente, na iluminação, no uso da circulação e na sensação que a gente quer criar. Então, no alto padrão, encaixe é coerência. Exatamente, é quando tudo parece pertencer ao mesmo lugar. Quando tudo parece pertencer, o ambiente ele não precisa se explicar, ele simplesmente funciona. Patrícia, depois de tantas etapas, né? Conceito, ajustes, produção, escolhas, o que você sente quando os móveis começam a chegar e tomar o espaço? É uma sensação muito especial, Leila, porque a gente começa a ver o projeto sair da intenção e virar realidade. Cada escolha começa a aparecer. A proporção, o material, o acabamento, a atmosfera, tudo começa a se revelar. E também é um momento de muita responsabilidade, porque a instalação mostra se tudo aquilo que foi planejado realmente irá funcionar. E quando a gente fala das áreas sociais do Sil Boulevard, a gente não fala simplesmente de ambientes bonitos, mas sim de ambientes onde a vida vai acontecer, né? Sim, são espaços de convivência, celebração, descanso, trabalho, brincadeira, encontro. Por isso o projeto precisa pensar na beleza, mas também no uso real. Famílias recebendo amigos, crianças brincando, pessoas treinando, descansando, comemorando, né? Então, cada móvel, cada acabamento vai fazer parte de histórias que ainda nem começaram a acontecer no Sil Boulevard. Exatamente, Leila. É esse o sentido maior do projeto, preparar o espaço para que essas experiências aconteçam bem. Eu acho que esse episódio mostra uma das partes mais bonitas do processo, porque a beleza deixa de ser apenas uma imagem. Ela começa a virar presença, começa a ocupar espaço e começa a se preparar para receber pessoas. E é isso que a gente quer entregar no Sil Boulevard. Ambientes que não sejam apenas bonitos no primeiro olhar, mas que continuem fazendo sentido no uso, no tempo e na vida real. Se você gosta de acompanhar esse tipo de bastidor, continue com a gente nessa websérie. Nos próximos episódios, o Sil Boulevard começa a revelar cada vez mais a sua personalidade, os seus detalhes e a sua atmosfera final. E eu quero saber, você também gosta de ver o momento em que um projeto começa a sair do papel e ganhar vida?